A igreja precisa acompanhar, a igreja precisa ter noção correta dessas coisas, né? Então nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, quando Pedro, vivenciando o Pentecostes lá em Jerusalém, e aconteceu pela primeira vez a descida do Espírito Santo, e houve sinais, aconteceram muitos sinais naquele dia, né? Então para eles ali aconteceram de sons diferentes, sons de um vento impetuoso, viram labaredas de fogo sobre a cabeça, como línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Eles começaram a falar em outras línguas sem ter estudado essas línguas, foram reconhecidos pelas pessoas que estavam na cidade ali, glorificando e exaltando a Deus em outras línguas, né? E quando falaram que eles estavam bêbados, porque estavam fazendo isso, Pedro então estava explicando o que estava acontecendo. Qual a explicação que Pedro deu? A explicação que Pedro deu era que cumpria-se a profecia bíblica do livro de Joel. O livro de Joel, então, escrito mais de 500 anos antes de Cristo, falava sobre essas coisas. Vocês estudaram o livro de profetas aí, quem leu, estudou, aprendeu, né? Então, havia uma profecia de sinais, desses sinais dos tempos. Sinais esses que marcam um período bem distinto na história da humanidade, que é aquele tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo. E dentre esses sinais, está também aqui no versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então amanhã, se você vê a lua, bem a hora que ela for saindo assim, você vê que ela vai estar bem vermelhada. Essa lua vermelhada é um sinal que ele está se referindo aqui, né? E haverá um eclipse também, né? Amanhã, o último dessa tétrade, vai acontecer amanhã. E isso aí, pela interpretação do apóstolo Pedro, é sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos, sinal dos últimos tempos. Nós, queridos, vivemos também esse tempo, vivemos um tempo bem distinto na história da humanidade, um tempo bem distinto na história da igreja, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, nas viagens que eu fiz aí, que a gente notou e aí tem sido comum na igreja, é que muitos dos crentes, né, muitos dos cristãos, muitas daquelas pessoas que a gente evangelizou, que a gente trabalhou, inclusive familiares nossos, a gente vê eles andando para trás, né? Em vez de irem para frente, eles andaram para trás. Eu sei que alguns irmãos aqui têm a mesma experiência, né? Há pouco conversava com uma irmã aí a respeito do seu marido, a pessoa que ela trabalhou para ganhar para Cristo e trazer para a igreja e investiu na vida dele e tudo mais. Ele andou para trás, né? E voltou atrás. Então, essa é uma situação que a gente vai enfrentar muito nos nossos dias agora. Você vai ver muitos rostinhos que estavam do seu lado ou que estão do seu lado, você vai ver que amanhã não vão estar aqui. E se você olhar ao redor assim, você vai ver isso também. Você vai ver muitos que aqui estavam, não estão mais conosco, né? Andaram para trás. Essa história de andar para trás é um negócio sério, né? É uma coisa muito séria. Jesus viveu uma experiência lá no tempo do Evangelho, né? Que está registrado em Mateus, está registrado em Lucas. Eu vou citar aqui Lucas capítulo 11, versículo 24, quando as pessoas falavam para Jesus que ele estava expulsando demônios pelo demônio maioral. Aí Jesus explica que um demônio não expulsa demônio, porque ele não vai trabalhar contra a sua própria casa. Ele diz: uma casa dividida não subsiste. Então ninguém faz isso, né? Ninguém luta contra o seu próprio povo, né?
Então Jesus explica dizendo o seguinte: quem não é por mim é contra mim, versículo 23 de Lucas 11, eu estou lendo. E quem comigo não ajunta, espalha. Então ele fala da estratégia dos demônios, né? A estratégia de Satanás. Quando o espírito, versículo 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o acha. Então diz: tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E aí diz o texto: e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, para a gente entender isso aí, o que acontece? Quando a pessoa aceita o Evangelho, ela é liberta dos demônios que estão atuando na vida dela, né? A casa é o seu corpo, é a sua vida, fica limpa. Por quê? Porque os demônios foram embora, o demônio saiu dali. Mas essa pessoa não progrediu, essa pessoa não andou para frente. Pelo contrário, ela andou para trás, né? O que a pessoa deve fazer quando ela se converte? Ela deve procurar encher-se do Espírito Santo de Deus, né? O nosso ser, o nosso corpo é, a Bíblia diz, o templo do Espírito Santo, é uma casa. A outra linguagem do nosso corpo é um vaso, é um lugar que precisa ser cheio. Se você não encher esse vaso, se você não encher a sua vida com o Espírito Santo, o outro espírito que tem desejo de encher esse lugar é o espírito imundo, ou seja, são espíritos demônios, né? Então quando a pessoa está sem Deus, a pessoa está sem Jesus, ela está na mão dos demônios, ela está à mercê dos demônios. Então a vida dela certamente é uma vida muito ruim. Essa pessoa está subjugada ao pecado, ela é vendida para o pecado, ela quer fazer as coisas direito, mas não faz, porque ela está vendida para o pecado, é escrava do pecado, né? Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas quando ela recebe Jesus, ela é liberta. Então essa é a hora de crescer, essa oportunidade de crescer, essa oportunidade de mudar de vida, essa oportunidade de encher-se de Deus. Quanto mais cheio de Deus a pessoa tiver, mais seguro estará a sua vida de que ela não vai ser perturbada de novo por demônio algum. Mas se ela não encher o seu vaso, se ela não encher a sua vida do Espírito Santo, existe um grande risco, e provavelmente vai acontecer isso, que aqueles demônios que um dia atormentaram a vida dela, voltam a viver na vida dela. E pior, a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo que a estratégia de Satanás para criar mais resistência é trazer mais demônios ainda para habitar naquela pessoa. Então se aquela pessoa vivia com sofrimento, se aquela pessoa vivia com problemas, se aquela pessoa vivia com dificuldades, vai multiplicar isso tantas vezes quantos mais demônios vierem habitar na vida dela. E essa é uma questão que a gente precisa considerar. Nós precisamos aprender isso, tanto nós, né, quanto aqueles que estão conosco, precisam saber disso. Que nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é a presença do Espírito Santo que é a garantia de nós não sermos incomodados mais pelo mal. Tem muita gente que pensa que se converteu já é o suficiente, que acabou, que não tem mais luta, que não tem mais problema. É engano. Haverá uma luta constante entre o bem e o mal nas nossas vidas. Essa luta só vai acabar o dia que você morrer. Aí sim, aí acabou. Mas enquanto estiver no corpo, a pessoa vai ter esse tipo de luta e esse tipo de dificuldade, né? Então a gente lamenta grandemente, a gente vê pessoas que a gente investiu, a gente trabalhou na vida dela, andando para trás, né? A gente fica feliz, como a Raquel conta aqui, o caso da Maitê e de tantas outras crianças e adolescentes e jovens
que estão conosco, que somam conosco, que ajuntam conosco, que não espalham, mas ajuntam conosco, que fortalece o ministério e que fortalece também a sua condição espiritual. Maravilhoso. Mas tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é verdadeiro. E tantos aqueles que têm abandonado a fé, têm negligenciado a fé, melhor dizendo. Abandonado não, mas têm negligenciado a fé. Essa negligência é como se fosse um abandono, que traz problemas muito sérios para a vida das pessoas, né? Então eu li mais um versículo aqui em Atos, porque quando as pessoas ouviram ali o parecer de Pedro, quando Pedro explicou essa situação, Pedro, então, as pessoas ficaram compungidas no seu coração e elas queriam saber o que é que nós faremos. O que faremos, irmãos? Eles perguntaram para Pedro. Então Pedro diz para eles assim, ó, né, versículo 37, estou lendo Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então preste bem atenção na resposta de Pedro, porque essa resposta de Pedro é fundamental na sua vida. Essa resposta de Pedro é fundamental no seu ensino. Essa resposta de Pedro é fundamental na palavra que você vai ministrar também, né? Pedro diz assim: arrependei-vos. Então, queridos, a primeira coisa que vem aqui, praticamente, a situação que aparece aqui é que tem que haver arrependimento. Você fala, mas pastor, arrependimento do quê? Arrependimento dos pecados, arrependimento daquilo que você fazia antes de conhecer a Jesus, e que você sabe que aborrece a Deus. Você sabe que isso é aquilo que afasta você de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Amém? Então é importante ter em mente isso. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você acredite nas minhas palavras. Eu quero que você acredite nessa pregação. Eu acredite nessa palavra, porque eu vejo muito membro de igreja, na nossa igreja. Eu estou falando para nós aqui, não estou falando para os outros não. Fala para quem está aqui. Tem muita gente que me ouve e faz que não me ouve. Faz que não está entendendo aquilo que nós estamos falando. Por quê? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque as suas vidas não mudaram. Estão na igreja, mas não mudaram. Elas continuam praticando as mesmas coisas. Elas pensam da mesma maneira que ela pensava antes de conhecer Jesus, antes de receber o evangelho. Elas não mudaram nada. E elas estão achando que podem ficar assim. Elas estão achando que podem ficar tranquilas. Estão achando que elas estão certas e que nada vai acontecer de problema para a vida dela. É um engano. Ledo engano que eles falam, né? Grande engano, terrível engano. Querido, aprenda isso. Quando nós viemos a Cristo, a primeira coisa que você tem que perceber é a santidade de Deus. Se você não consegue perceber que você é um pecador sujo, porco, imundo, que você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que você precisa de uma limpeza que não tem sabão de lavandeiro que resolva. A única coisa que pode mudar a sua vida, a única coisa que pode arrancar o pecado, a única coisa que pode arrancar a sujeira da sua vida é o sangue do Senhor Jesus. A única coisa, querido. Amém? Então, olha, se você acha que não, você está enganado. Você está perdendo tempo aqui na Campo Novo. Vai para o mundo, fica lá no meio dos outros que já praticam essas coisas. Lá você vai se dar bem.
porque eles vão estar no seu ambiente. Você vai viver com esse povo que pensa igual você pensa. Amém? Senão você vai ficar esquizofrênico. Esquizofrenia é isso, é a pessoa de dupla personalidade. Ela está num lugar, ela pensa do jeito, está no outro lugar, ela pensa do outro jeito. Agora eu aviso: os capetas voltam, os demônios voltam, e não voltam sozinhos, voltam acompanhados. E pior é o estado depois do que anterior. É melhor não tivesse ouvido, é melhor não tivesse conhecido, é melhor não tivesse sabido da palavra de Deus, porque agora a coisa fica difícil, fica muito difícil. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 12: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Preste bem atenção nas suas palavras. Ele está dizendo: apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, querido. Se você está conformado com esse mundo, se você está achando que esse mundo não tem problema nenhum, que esse mundo, você pode viver no mundo e você é de Cristo, você está enganado. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, mas mude, transforme a sua vida. A palavra que aparece lá no grego é metanoia, transformação, é mudança. Mude a sua mente, mude o seu pensamento. E lá no versículo 9, Paulo diz assim: detestai o mal. Você detesta o mal, querido? Preste atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você, responder para você mesmo. Você detesta o mal? Você fica horrorizado com o mal? Te choca o mal? O mal te faz vomitar? Angustia a sua vida o mal? Ou não faz mudança nenhuma, não quer dizer nada para você? Deteste o mal, detestai o mal, tenha ódio do mal, tenha ojeriza do mal, tenha ojeriza da sujeira, tenha horror da sujeira. Se isso não acontece contigo, querido, alguma coisa está errada na sua vida. E como nós estamos vivendo nos últimos dias e essas coisas estão acontecendo, eu não vou ficar aqui tampando o sol com a peneira e nem passando a mão na cabecinha de ninguém, não. Porque a coisa é séria, a coisa é feia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, abraçando o bem, querendo o bem, buscando o bem, olhando bem com bons olhos, desejando bem. Se há algo na sua vida que te aborrece, querido, olha, aborreça-se com você mesmo, deteste isso, fala assim: meu Deus, isso que eu estou fazendo é detestável diante de ti, arranca isso da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Cuidado, tenha muito cuidado. Os sinais estão aí, olha. O nosso mundo, o mundo que você nasceu já era, não existe mais. Você está no outro planeta agora. Embora geograficamente é o mesmo planeta, mas é um outro mundo, é uma outra cultura, é um outro povo. Às vezes eu olho nas ruas assim, vejo as pessoas e vejo as caras delas, e as roupas e os jeitos delas, e falo assim: meu Deus, acho que eu estou no alienígena aqui, acho que eu estou no outro planeta aqui, parece tudo marciano para mim, só falta ser verdinho. Tira uma fotografia de alguns anos atrás e tira agora para você ver.
Vocês não gostam daquele negócio antes e depois? Dá uma olhada, faz um antes e depois para você ver. O mundo mudou. O mundo mudou. E os sinais estão se manifestando, os sinais estão acontecendo. Para quê? Para que existe um sinal? Para que existe um sinal? Por que você acha que lá na avenida tem um farol que um é vermelho, outro é amarelo, outro é verde? Por quê? Por que existe um sinal? Quando você chega lá naquele sinal, o que você faz? Você não se importa com a cor dele? Alguns não se importam, né? Mas é bom olhar. E se vermelhar para o seu lado, é bom você ficar quietinho. É para isso que existem os sinais, para nos chamar a atenção, para nos mostrar que coisas importantes estão acontecendo. Amém? Glória a Deus que há um povo de Deus, glória a Deus que existe gente que louva, que adora a Deus. Estava na casa do meu filho lá descansando um pouco no sofá, lá deitado assim, esperando a hora que a gente ia sair. E tem uma comunidade evangélica bem frente à casa dele lá, e eles estavam louvando a Deus. Eles ficaram mais ou menos 1 hora louvando a Deus. Aí você pensa assim, bom, eles cantaram muitos hinos então, né? Cantaram uma música só. 1 hora cantando uma música só. E a música só dizendo as mesmas palavras para o Senhor. Não há outro Deus igual ao Senhor. Não há outro Deus, não há em nenhum lugar. Não há outro Deus igual ao Senhor. Nessa música não, essa aqui eu estou inventando agora. Eu não guardei na minha cabeça. Cabeça de velho guarda as coisas. Mas tinha 4 ou 5 expressões de louvor a Deus ali. Amém? Aí você fala para mim, assim, mas pastor, o que significa isso? Pense bem, querido, o que significa isso? Se você não tiver vontade de adorar a Deus, você não vai ficar repetindo essas palavras para Deus. Você fala 3 vezes, fala assim, não, já estou cansado de falar isso para o Senhor, já falei demais já. Não. Não, a gente quer trocar logo, não, enjoado disso aí. Não há outro Deus igual ao Senhor, não há em nenhum lugar. Não há outro Deus igual ao Senhor, não há em nenhum lugar. Não há outro Deus igual ao Senhor, não há em nenhum lugar. Ele é digno de honra e louvor. 1 hora falando essas coisas, querido. Isso mostra um estado de adoração, entende, querido? Isso mostra que você está querendo mesmo adorar a Deus. Às vezes a tua carne não está querendo aquilo, mas você vai buscando aquele clima de adoração, aquele nível de adoração, que você começa como que sentir o Senhor ali diante do Senhor, e você adorando e exaltando e glorificando o nome dele, falando para ele, não há outro Deus igual ao Senhor, não há outro Deus igual ao Senhor, não há em nenhum lugar. Quando a gente começa a cantar um louvor, o pessoal já pensa assim, nossa, mas de novo? Não, tomara que passe rápido. Eu lembro de um culto no lar que eu ia lá em São Paulo, e a irmã lá tinha um filho que na época era adolescente, e ele tocava violão. Ele era o músico da casa, só tinha ele que tocava música lá, tocava para a mãe dirigia o louvor e ele tocava. Alguns até devem ter ouvido o nome dele, Davi Fantasini.
já gravou disco, hoje é cantor, pop, até pastor lá na região de Jundiaí, para aquele lado lá. Mas ele era adolescente, ele estava lá. Então quando a mãe dele puxava um cântico, que ele já estava enjoado de tocar, ele tocava mais rápido para acabar logo. Eu achava super engraçado o que ele fazia. Você percebia que o moleque não via a hora de acabar. Mais rápido, mais rápido. Agora eu duvido que quando ele estava na frente da namorada, que ele cansasse de falar para ela assim: você é tão linda, como eu te amo, esses seus olhos são tão lindos, oh, eu te amo tanto, você é tão linda, você é tão linda, você é tão linda, eu te amo tanto. Não é triste ver as pessoas andando para trás? Quem anda para trás é só caranguejo, né? Mas tem muita gente andando para trás. Muita gente andando para trás. Andando em ambientes não cristãos, se alegrando em andar, misturar com gente que não é crente, não é cristão. Aquelas conversas, né? Que não diz nada, que não leva a nada. Conversa fiada, como diz a turma. Um ambiente detestável, às vezes até rolando muito palavrão, bebedice, cheiro de álcool, de droga, de tabaco. Pense nisso. Dá para entender porque o Senhor Jesus disse: você não é frio e nem quente, você é morno. E por causa disso dá ânsia de vômito. Eu entendi o que significa isso. Eu entendi o que significa isso. Então lembre-se daquilo que Pedro falou: arrependei-vos. A primeira coisa é isso: arrependei-vos e seja batizado, seja imerso no corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e recebereis a graça do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma graça, ter o Espírito Santo é uma bênção. Olhe, pense que coisa maravilhosa, Deus falando comigo em sonhos, Deus falando assim: ó, filho, você vai passar isso aqui, né, hoje, ó o que te espera hoje, ó, Deus me mostrando. Que coisa, que fantástico, que coisa tremenda, quando posso ouvir a voz do Espírito Santo e ao invés das minhas células se revoltarem, ao invés do meu interior se revoltar, traz paz para o meu corpo, traz paz para o meu espírito, acalma minha carne, acalma o meu estômago.